Olá amigos do canal Arsenal Militar! Depois de algum tempo sem vídeo, o canal está de volta. E no vídeo de hoje vamos falar sobre as fragatas classe Niterói, que recentemente teve a mostra de desarmamento da sua primeira unidade. Mas antes de começar o vídeo, já deixe seu like, e se você não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos. Siga o canal também no Instagram. Com postagens diárias você saberá algumas curiosidades do meio militar. O link estará na descrição do vídeo. Projetada e construída pelo estaleiro Vosper Thorncroft na década de 1970, as fragatas classe Niterói representaram um salto tecnológico de 30 anos em relação ao material flutuante então existente no Brasil. Foram os primeiros equipados com computadores digitais táticos, turbinas a gás, mísseis superfície-superfície, mísseis anti-submarino, entre outros avanços. A Marinha do Brasil, vendo a necessidade de aquisição de novos meios de escolta naval, começou a debater algumas características desses novos navios, e a questão inicial muito debatida era a sua propulsão. Na época, na Marinha do Brasil, havia um viés pela continuidade da propulsão a vapor e uma resistência à propulsão diesel, além das recentes turbinas a gás, que também eram vistas com desconfianças pela velha guarda. Foi então enviado um grupo de oficiais brasileiros para conhecerem e analisarem algumas classes de navios já existentes pelo mundo. Dentre elas, as principais foram a classe americana Bronstein, a alemã Korn e a inglesa Leander, decidindo-se então pela classe americana, onde inicialmente foram encomendadas 2 unidades, que mais tarde foram canceladas por falta de um financiamento adequado. Baseado no custo das fragatas Bronstein, o governo Médici autorizou um financiamento externo de até 250 milhões de dólares para a aquisição de 10 fragatas. Contudo, após analisarem várias propostas de estaleiros ingleses, italianos, alemães, franceses e holandeses, a que mais se encaixou nos requisitos da Marinha do Brasil foi a do estaleiro inglês Vosper, um projeto que derivava das fragatas Type 21 construídas para a Royal Navy. O único contraposto foi o valor, que girava em torno de 40 milhões de dólares por unidade, 15 milhões a mais do que a Marinha do Brasil esperava pagar, mas por outro lado, tinha condições vantajosas de pagamento. Foi então que em setembro de 1970 foi assinado um contrato com a Vosper de 100 milhões de libras para a construção de 6 fragatas, que foram divididas em 2 subtipos, 4 na versão anti-submarina e 2 de emprego geral. A primeira a ser construída foi a Niterói, que obviamente deu origem dessa classe de fragatas. Teve seu batimento de quilha em julho de 1972, foi lançada ao mar em fevereiro de 1974 e finalmente incorporada à Marinha do Brasil em 20 de novembro de 1976 no porto de Southampton. Na sequência veio a fragata Defensora, incorporada em março de 1977, a Constituição em março de 1978, a Liberal em novembro do mesmo ano, a Independência em setembro de 1979 e por último a União, que foi incorporada em setembro de 1980, sendo as 2 últimas construídas no Arsenal de Marinha do Rio de Janeiro. As fragatas classe Niterói foram destaques internacionais quando entraram em serviço. Os navios foram alvos de várias matérias elogiosas e até mesmo sendo citados em livros especializados como Modern Naval Combat. Elas vinham com características inovadoras para a época, como o sistema de propulsão CODOG, que combina motores a diesel ou turbinas a gás, e uma tripulação composta por 209 militares, um número bem menor em comparação a outros navios da época. Possui um comprimento de pouco mais de 129 metros, uma boca de 13,5 metros e 5,9 metros de calado. Deslocam cerca de 3.800 toneladas em plena carga e podem atingir uma velocidade máxima de 30 nós, cerca de 56 km por hora. Outro assunto muito debatido no projeto dessa classe de fragatas era sua autonomia, que chega a 5.300 milhas a 17 nós utilizando os motores a diesel, pouco mais de 9.800 km, ou 1.300 milhas a 28 nós utilizando as turbinas a gás, cerca de 2.400 km. O sistema de propulsão CODOG dessa classe é composto por 4 motores diesel MTU-16 V956-TB91 de 3.940 HP cada um, e 2 turbinas a gás Rolls-Royce Olympus TM3B
de 28.000 bhp cada. Como o próprio nome do sistema diz, os motores diesel e as turbinas a gás não trabalham em conjunto. Esse sistema é acoplado a 2 eixos com hélices de passo controlado. Falando agora sobre seus meios de combate quando incorporadas, era composto por um canhão Vickers Mk8 de 4.5 polegadas, 2 canhões Bofors L70 de 40 mm, um lançador de mísseis anti-submarino Ícara, 2 lançadores triplos de mísseis antiaéreos Siket, um lançador SR-375 Borok de 375 mm, 2 lançadores triplos STWS Mk1 de torpedos AS de 324 mm, 2 lançadores de foguete Shermole e 2 lançadores de foguetes iluminativos Rocket Flare, além de poder transportar um helicóptero AH-11A Super Lynx. Completando os meios de combate e não menos importantes, os sensores de detecção e direção das fragatas classe Niterói eram compostos por um radar de vigilância aéreo tipo Plessey AWS-2 com IFF Mk10, um radar de superfície CW-06, agulhas giroscópicas Sperry Mk19, 2 radares de direção de tiro Orion RTN-10X, equipamento de apoio à guerra eletrônica Mage FH5 em frequência HF, um Deca RDL 2x5 e CDL 160 em frequência VHF, sonar de casco EDO 610E e sonar de profundidade variável EDO 700E. Todos esses equipamentos eram comandados por um sistema de dados táticos CAIS de origem inglesa. Mas já no final dos anos 80, se viu necessário um programa de modernização, visto que se tratava de um projeto um tanto quanto antigo e para o cenário de guerra moderno estava um pouco defasado. Foi então criado o programa ModFrag, que elevou em muito a capacidade de combate dessas embarcações, com atualizações e modernizações em seu sistema de armas e sistemas eletrônicos. Após as identificações dos sistemas que deveriam ser substituídos ou modificados, as principais alterações foram a substituição dos mísseis superficiais Siket por Aspide de maior alcance, substituição dos canhões de 40 mm manuais por automáticos, substituição da totalidade dos sensores, como radares IFF, equipamento Mage, sonar e rastreador optrônico, por equipamentos de desempenho superiores, ampliação da capacidade de guerra eletrônica pelo acréscimo de um equipamento de CME e de um lançador de despissadores de mísseis SLDM. E por último, a substituição do sistema de controle tático e de direção de tiro desenvolvido na Inglaterra pelo sistema de controle tático de armas Sinconta 2, desenvolvido no Brasil com recursos incomparavelmente mais eficazes. Atualmente, as fragatas classe Niterói são equipadas com um canhão Vickers Mk8 de 4.5 polegadas com alcance de 22 km, 2 canhões antiaéreos BAE System Bofors Trinity Mk3 de 40 mm, lançador de mísseis Exocet, sistema Albatross para lançamentos de mísseis Aspide 2000, lançadores triplos de torpedos Mk46, além dos sistemas de controle tático e de direção de tiro Sinconta 2. Como já foi dito anteriormente, a construção das fragatas classe Niterói foi um verdadeiro avanço para a nossa marinha, nos colocando em destaque no cenário mundial. Muito diferente da atual situação, onde há um geral sucateamento dos principais meios de escolta e combate. Chegando até mesmo em 2017, o então comandante da Marinha, Eduardo Bacelar Leal Ferreira, dizer que se não fosse feito investimentos urgentes, a Marinha do Brasil poderia até mesmo desaparecer. E como já era esperado, no último dia 28 de junho, na Base Naval do Rio de Janeiro, foi realizada a mostra de desarmamento da fragata Niterói, que vinha passando por sérios problemas de conservação, principalmente de seu casco, chegando até mesmo a ocorrer um alagamento no dia 8 de setembro do ano passado, que fez com que a fragata adernasse no cais da Base Naval do Rio de Janeiro. Infelizmente, essas cerimônias de mostra de desarmamento se tornarão frequentes na Marinha do Brasil, com a previsão ainda para esse ano a mostra de desarmamento da corveta Jaceguai, da classe Inhaúma, e a do NDCC Garcia W. Segundo informações obtidas por alguns sites de assuntos militares, as fragatas Constituição e Liberal se encontram em mau estado de conservação e foram excluídas do programa de modernização que a classe será submetida para prolongar sua vida útil para mais 15 anos. E aí pessoal, gostaram do vídeo?
Então não se esqueçam de se inscreverem e deixarem seu like. Um até breve e nos vemos nos próximos vídeos.